a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Então saiu correndo em busca de Simão, Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: eles tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Imediatamente Pedro saiu em direção ao sepulcro, acompanhado pelo outro discípulo. Ambos corriam juntos. Entretanto, o outro discípulo correu mais do que o Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, inclinando-se, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Em seguida, chegou Simão Pedro, que havia logo atrás Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus, e que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. Então o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Este viu e creu. Contudo, eles ainda não haviam entendido que, de acordo com a Escritura, era necessário que ressuscitasse dos mortos. E assim foram os discípulos outra vez para suas casas. Por outro lado, Maria continuava do lado de fora do sepulcro chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Então os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Assim que disse isso, olhou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era ele. E Jesus perguntou-lhe: mulher, por que estás chorando? A quem procuras? Maria, imaginando que fosse o jardineiro, rogou-lhe: se tu o tiraste daqui, dize-me onde o colocaste e eu o levarei. Então Jesus a chamou: Maria. Ela, voltando-se, exclamou também em aramaico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me segures, pois ainda não voltei para o Pai. Mas vai e, ao encontrar os meus irmãos, dize-lhes assim: estou ascendendo ao meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e o vosso Deus. E assim foi Maria Madalena, e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou-lhes tudo o que o Senhor lhes dissera. Amém. Feche seus olhos. Senhor, nós já louvamos o Senhor através das canções. Nós já exaltamos e glorificamos o teu santo e glorioso nome, Jesus. Agora nós vamos ouvir a tua palavra. Eu te peço nesta noite, Senhor, fala conosco através dela. Usa-me, Senhor, pela tua misericórdia e pela tua graça, mais essa vez, Senhor. Não sabemos o dia de amanhã, mas sabemos que o Senhor está aqui, Senhor. Fala conosco, Senhor. Ô Senhor, fala com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. Glória a Deus. Eu quero pedir mais uma vez, você que está em casa nos assistindo pela internet, que você compartilhe o link, compartilhe nas suas redes sociais para que alcance mais pessoas, amém? Glória a Deus. Hoje é um dia muito especial para nós cristãos. Hoje é o dia da Páscoa. Você pode dar um glória a Deus? É um dia maravilhoso. E nesses 2 últimos anos a qual eu estou pastor, costumo dizer que eu não sou pastor, eu estou pastor, porque Deus pode me tirar a qualquer hora. Então eu estou pastor aqui. Amanhã
Deus pode me levar para o lugar que Ele quiser. Então eu estou pastor hoje. Eu nunca fiz uma pregação na Páscoa sobre os acontecimentos da Páscoa. E eu conversando com o Senhor, eu perguntei para Deus e falei para Deus: Deus, o que o Senhor quer falar? E eu quero compartilhar o que Deus tem para você e falou no meu coração nessa noite. Repita comigo: ensinamentos dos últimos 4 dias. Eu quero falar sobre isso. Ensinamentos dos últimos 4 dias. Que dias são estes, pastor? Quinta, sexta, sábado e domingo. O que aconteceu na quinta, na sexta e no sábado e domingo? Desde já eu já quero te dizer que é impossível eu, em alguns minutos, falar sobre tudo o que aconteceu com vocês. Mas o Senhor nos ensina algo que eu quero trazer ao coração dos irmãos nessa noite. E eu quero que os irmãos fiquem atentos ao que Deus Ele quer falar conosco. Em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, ao pôr do sol da quinta-feira, conforme Mateus capítulo 26, versículo 20, Jesus ele senta à mesa com os seus discípulos. E senta à mesa para fazer o quê? Cear com os seus discípulos. E quando ele senta à mesa, conforme descrito, aleluia, em João capítulo 13, do versículo 1 ao 17, se você quiser anotar para ler em casa, eu recomendo que faça isso, mas eu quero, aleluia, repetir, falar rapidamente com vocês o que aconteceu nesses versículos, em João capítulo 13, do 1 ao 17, quando eles sentam à mesa, na última Santa Ceia, como é que fala? Antepenúltimo? Jesus morreu na sexta. É o penúltimo dia antes de Jesus morrer. E ele senta à mesa com seus discípulos para cear. Aleluia. E agora em João capítulo 13, do 1 ao 17, o que acontece? Quando os discípulos sentam à mesa para cear. Jesus olha para um lado, Jesus olha para o outro, e ninguém se manifesta. Sobre o que você está falando, Senhor? Pastor, eu estou falando que, conforme costume judeu, quando os judeus sentavam na mesa, eles lavavam os pés uns dos outros. Mas eles sentaram à mesa e ninguém lavou os pés. Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Alfa, Ômega, princípio, fim, Rabone, mestre, rei, ele pega uma bandeja de água, bota uma toalhinha nas costas, como dizendo assim: tudo bem, eu me humilho. Eu sou rei, mas eu me humilho. Eu sou o Senhor de vocês, mas eu me humilho. E ele senta e começa a lavar os pés dos discípulos. Isso é interessante, meus irmãos, porque em Mateus capítulo 20, uns dias antes de isso acontecer, os discípulos eles estavam discutindo entre si quem que era o maior. Os discípulos eles estavam discutindo entre eles quem ia se assentar. 2 discípulos, a mãe de 2 discípulos chega em Jesus e fala: Jesus, eu quero que o meu filho fulano senta à sua direita e o meu outro filho, irmão dele, senta à sua esquerda. E eles estavam discutindo quem que era o maior. Mas agora, na mesa, diante da ceia, agora o maior de todos desce ao nível deles para mostrar que a humildade é necessária. Diga comigo, a humildade é necessária. E esse é o primeiro ensinamento dos 4 últimos dias. A humildade é necessária. Jesus, Filipenses vai dizer que o Senhor, mesmo sendo Deus, se humilhou sobre a forma humana. A humildade é necessária. E muitas vezes o que falta na nossa vida é a bendita da humildade.
Mas perceba que a Bíblia inteira gira em torno da nossa vida devocional sobre a humilhação. 2 Crônicas 7,14 vai dizer o quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Jesus vai dizer nos seus ensinamentos no Sermão do Monte: se você quer ser o primeiro, se humilhe. Segura aí, Carla. Põe a mão no nariz. Se você quer ser o primeiro, se humilhe. Se você quer ser grande, seja servo. Atos capítulo 6, os diáconos da igreja primitiva são instituídos, a diaconia. E vocês diáconos que estão aqui, eu quero te dizer, e dizer para mim que já fui diácono e sou ministro do Senhor, da palavra, que a raiz da palavra diaconia, ou a raiz da palavra ministério, é servo, é escravo. Ou seja, não sou eu mais que mando na minha vida, tudo que eu faço é para a honra e a glória do Senhor. Se eu trabalho na igreja, se eu canto no louvor, se eu toco violão, se eu toco bateria, teclado, se eu pego o microfone, se eu varro a igreja, ou se eu lavo o banheiro, eu estou fazendo isso não para mostrar para as pessoas, mas eu estou fazendo isso para a glória do Senhor. Um dia eu ouvi o pastor Luciano Subirá, eu já contei aqui, mas vou contar bem rapidamente. Ele foi visitar uma igreja numa cidade pequena, e quando ele estava lá conversando com o pastor daquela igreja olhou para o pastor Luciano e falou assim: você está vendo aquele cara lá lavando o banheiro? Eu falei, o pastor Luciano Subirá falou: tô. Sabe quem que ele é? Não. Ele é o juiz da cidade. O pastor Luciano olha para o pastor e fala assim: você é doido, rapaz? Você é doido? Vai colocar o juiz da cidade para lavar o banheiro? O pastor olha para o pastor Luciano Subirá e fala: ele é juiz lá no tribunal. Aqui o juiz se chama Jeová Rafás, Senhor dos Senhores. Aqui ele não é juiz, aqui ele é servo. Aqui ele é servo. Meus irmãos, não podemos nos esquecer que nós somos servos. Não podemos nos esquecer que nós devemos nos humilhar diante da potente e poderosa mão de Deus. Você quer vitória, meu irmão? Se humilha diante da poderosa mão de Deus. Mas o problema é que às vezes nós não queremos nos humilhar diante da poderosa mão de Deus. E o que acontece? Não conseguimos sentir Deus, não conseguimos fazer nada, porque não nos humilhamos. E agora Jesus, é como diz assim, Jesus pega a toalhinha, a bacia e começa a lavar. Lava os pés de João, lava o pé de Mateus. Detalhe, olha para o seu irmão, olha para ele e fala assim: lava, pode olhar, fala para ele, lava os pés de Judas. Lavou os pés de Judas, Daniel. Jesus sabia que Judas ia trair, sim ou não? Imagine a cara de Judas. Imagine a cara de Judas. Vem cá, Jesus. Dá para ver eu aí? Acho que dá, né? Lava os pés de Judas, Jesus. Eu vou trair ele. Eu vou trair ele. E Jesus ensina-nos: é preciso se humilhar às vezes. Pedir perdão, mesmo tendo razão. Lavar os pés daquele que nos trai. E agora Jesus, com a toalhinha nas costas, chega no pé de Pedro
E Pedro dá uma de homem e fala assim: Jesus, você não vai lavar meu pé não. Era eu que estava lavando, eu que era para lavar seus pés. Se eu fosse Jesus, eu dizia para Pedro: então por que você não lava, infeliz? Nós sentamos na mesa, por que você não tomou? Mas eu não sou, graças a Deus que eu não sou Jesus. Daí Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, se você não deixar eu lavar o seu pé, você não tem parte no reino dos céus. Aí Pedro olha para Jesus, essa é a parte mais engraçada que eu acho da Bíblia. Então lava a cabeça, o pé, a mão, me dá o banho, Senhor. Lava tudo que o Senhor quiser. Jesus olha para Pedro e fala assim: o que eu estou fazendo agora, Pedro, você não vai entender. Você não está entendendo. Mas você vai entender lá na frente. Porque Pedro, para quem não sabe, a tradição diz que ele foi crucificado. Só que quando ele era para ser crucificado, ele olhou para os guardas e falou assim: eu não sou digno de ser crucificado, como meu Senhor foi. Me crucifique de cabeça para baixo. E Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Jesus lava os pés dos discípulos, e o primeiro ensinamento é: a humildade é necessária. Diga comigo, a humildade é necessária. Durante a refeição, isso na quinta-feira, já aconteceu tudo isso. Jesus senta à mesa, lava os pés dos discípulos, e durante a refeição, Jesus está comendo com seus discípulos, e em Mateus capítulo 26, versículo 21, e João capítulo 13, versículo 26, Jesus, ele revela quem que iria trair. Ou seja, se ele lavou os pés antes, e agora ele revela, então é porque ele já sabia. Está entendendo? E Jesus comendo com seus discípulos, começa a falar: ó, eu vou ser traído. Eu vou ser preso, porque eu vou ser traído. E começa aquele burburinho na mesa. Se fosse nos dias de hoje, o negócio ia para o Facebook com a hashtag Jesus foi traído. Ou quem sabe, se fosse nos dias de hoje, iam colocar no Facebook assim: quem será que vai trair Jesus? E um discípulo começa a conversar com o outro, e vai assim, e vai assado, e vai assim, e vai assado. Agora eu quero que você abra João capítulo 13, versículo 26, vai dizer assim: João 13, 26, respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Segundo a tradição judaica, vem cá, Judas. Mudou de Jesus para Judas, vem cá. Quando o principal da casa pegava o pão, molhava e dava, isso queria dizer que a pessoa estava dizendo para a pessoa que deu o pedaço molhado: você é o meu melhor amigo. Você tem lugar de honra na minha casa. Agora, Jesus pega o pedaço de pão, molha e dá para quem? Judas. Abre o parênteses, você teria coragem de fazer igual a Jesus? Que eu provavelmente não. Imagine Judas pegando um pedaço de pão, já tudo tramado para trair Jesus, e começa a comer um pedaço de pão molhado. Hernandes Dias Lopes vai dizer no seu livro, e esse é o segundo ensinamento: Judas Iscariotes nos mostra quão longe um homem pode ir em sua profissão religiosa sem ser convertido. Quão profundamente uma pessoa pode se envolver com as coisas de Deus e ser apenas um hipócrita. Ele nos mostra a inutilidade dos maiores privilégios sem um coração sincero diante de Deus. Privilégios sem a graça de Deus não salvam
ninguém. O que isso quer dizer? Que Judas nos ensina que você pode estar 50 anos na igreja, você pode ver milagres, você pode ver o coxo andar, o paralítico levantar, o cego ver, você pode ver o pastor pregar, você pode erguer as mãos para os céus e adorar a Deus, mas se você não tiver um coração humilde, um coração quebrantado, um coração santo, você não vai ver a Deus. Observe que Judas, ele andou com Jesus, foi tesoureiro de Jesus, ele viu os milagres de Jesus, ele contemplou as maravilhas de Jesus, mas no final ele negou Jesus. Judas vai nos ensinar que não adianta ser crente de banco. Judas vai nos ensinar que não adianta ter um nome evangélico na carteirinha de membro. Quantos tem aqui carteirinha de membro? Não adianta. Carteirinha de membro não é passaporte para entrar no reino dos céus. Sabe qual que é o requisito para morar no céu? Sabe qual que é o requisito para morar no céu? Abra aí para mim, Anderson. Abrindo parênteses. Sabe quais são os requisitos para morar no céu? Salmos 15. Senhor, quem poderá hospedar-se em teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Olha o requisito. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça, que de coração fala a verdade, e não usa a língua com maledicência, que nenhum mal faz ao seu semelhante, nem lança calúnias e afrontas contra o seu companheiro. A seus olhos o ímpio é desprezível, mas dedica honra aos que temem o Senhor. Mantém a palavra empenhada, e mesmo saindo prejudicado, não volta atrás. Não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim conduz a sua vida, caminhará seguro e em segura e em paz. Feche parênteses. Requisitos para morar no céu. João capítulo 13, versículo 27, vai dizer, olha só, assim que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então disse-lhe Jesus, o que tens para fazer, faz logo. Após Judas sair, João dá um novo mandamento aos seus discípulos. Depois que Judas foi embora, Jesus olha para os seus discípulos no versículo 34 e 35 e diz para os seus discípulos, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa forma, dessa mesma maneira, tenhais amor uns para com os outros. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Jesus olha para os seus discípulos e fala assim, agora eu te dou um novo mandamento, que vocês amem o seu próximo. Porque através do amor que vocês dão ao próximo, vocês vão servir de testemunho, para que todos possam reconhecer que sois meus discípulos. Meus irmãos, a marca principal de um discípulo de Cristo é amor. A marca principal de um discípulo de Cristo é amor. Eu vou repetir. A marca principal de um discípulo de Cristo é amor. Se você não ama, você não é discípulo. Se não tem amor, não tem discipulado, não tem igreja, não tem culto. Mas pastor, é difícil amar.
Mas Jesus, nos ensinamentos do último dia, de quinta-feira, nos ensina que nós devemos amar o nosso irmão. 1 João capítulo 3, versículo 15, vai dizer assim: toda pessoa que odeia o seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Está entendendo? Se não amamos o nosso irmão, nós somos homicidas. Como está o seu nível de amor para com o próximo? Pastor, mas você sabe que o calo aperta, pisa no meu pé. Que quando... pastor, é difícil. Olha para o seu irmão e fala assim: ame. Amém? E ainda diante da mesa, quero correr aqui que o tempo já está indo. Diante da mesa, se você for pegar os capítulos 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 e capítulo 17, você vai ver o que Jesus vai falar na mesa para os discípulos. Jesus, ele dá algumas coisas, alguns detalhes, algumas normativas para os seus discípulos na Santa Ceia. Você está entendendo? Você está acompanhando até aqui? E até agora, Jesus está sentado na mesa, lavou os pés dos discípulos, falou quem ia trair, deu um pedaço de pão molhado para Judas, e agora nos capítulos 14, 15, 16 e 17, ele começa a dar alguns mandamentos para os seus discípulos. E eu quero passar bem rapidamente aqui. No capítulo 14, Jesus diz que era para eles não se preocupar, porque a sua ida aos céus, quando ele morrer, seria para preparar um lugar melhor. E não turbeis os vossos corações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. No capítulo 14 ainda, Jesus promete o Espírito Santo, que seria o nosso advogado, que seria o nosso consolador. No capítulo 15, Jesus nos diz que é para pararmos de tentar dar fruto. Que isso, pastor, você está louco? Capítulo 15, nos diz que é para a gente parar de tentar dar fruto. Pastor, vamos ver? João capítulo 15, versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto, por quê? Por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecer unido a mim. Muitas vezes nós estamos na igreja tentando dar fruto. Não, porque o pastor vai pegar no meu pé, eu tenho que dar fruto, 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 eu tenho que dar fruto. Não, meu irmão. Para você dar fruto, você tem que primeiro permanecer. Se você quiser ser um ganhador de alma, primeiro permaneça. O problema é que nós somos muito inconstantes e não permanecemos. A questão não é em dar fruto, a questão está no verbo permanecer nele. No capítulo 16, Jesus prediz que os discípulos seriam perseguidos, mas promete paz em meio à guerra. João capítulo 16, versículo 33. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhas... Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, porque eu venci o mundo. Jesus nunca enganou ninguém, meu irmão. Você não foi batizado com uma arma na sua cabeça, não. Você se batizou porque você quis. Você está na igreja porque você quer. E Jesus foi bem claro. Quando você for para a igreja, você não vai viver no mar de rosa. Não, você vai ter tribulação.
Mas tem de bom ânimo. Olha para o seu irmão e fala: tem de bom ânimo. Fé e coragem, como diz meu patrão. Meu patrão olha para nós e fala: fé e coragem. Não está vendendo nada. Fé e coragem. Fé e coragem. Meu irmão, fé e coragem. Mas está difícil, pastor. Fé e coragem. Não está vendendo, pastor. Fé e coragem. Não estou conseguindo trabalhar. Fé e coragem. O Deus é o Deus de provisão. O nosso Deus é o Senhor de paz. Ele promete paz, para que em mim tenhais paz. Essa paz ninguém pode te dar. Essa paz nenhuma droga pode te dar. Nenhuma bebida pode te dar. A Bíblia diz que a paz que excede todo entendimento vem de Jesus. É só Jesus que pode te dar paz. Se você está com medo na sua casa, meu irmão, aleluia, eu quero te dizer, a Bíblia diz que é só em Jesus que nós devemos ter paz, que nós vamos conquistar paz. Quem sabe você me assiste nessa noite, e você está trancado dentro de um quarto escuro. Eu quero te dizer que Jesus é a tua paz, que só Jesus pode te dar paz. Remédio nenhum pode te dar paz, médico nenhum pode te dar paz, é só se só Jesus pode te dar paz. Procuramos paz aonde não tem paz. Como encontraremos a paz? Somente Jesus. No capítulo 17, isso tudo na quinta-feira, Jesus intercede pelos seus discípulos. João capítulo 17. Jesus intercede por seus discípulos. E olha para o seu irmão que está aqui e fala: e intercede por você. É, pastor, intercede? Jesus intercedeu por mim e por você. Olha o que diz, versículo 21. João 17, 21. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aleluia. Não, versículo 20, me perdoe. Não oro somente por esses discípulos. Quem? Pedro, Tiago, João. Mas eu oro igualmente por aqueles que vierem a crer em mim. Ou seja, aqueles que erguerão as suas mãos. O Miguel, que vai erguer a mão para aceitar Jesus, quantos anos atrás, irmão Miguel? 32 anos atrás, quando Miguel ergueu a mão e aceitou Jesus, Jesus já conhecia e intercedia por ele. Eu intercedo por aqueles que ainda vão crer em mim. Vão crer em mim. Você pode dizer amém? Encerro daqui a pouquinho. E ainda sentado na mesa, Jesus prediz que Pedro trairia. Pedro eu vou deixar para outra pregação, porque senão nós vai ficar até meia-noite aqui. E depois Jesus vai para o Monte das Oliveiras fazer o quê? No momento mais doloroso da vida de Jesus, ele preferiu passar orando, Miguel. No momento mais doloroso da sua vida, como você prefere passar? Reclamando? Muitas vezes passamos o momento mais doloroso da minha vida reclamando, murmurando, dizendo: Senhor, por quê? Dizendo: Senhor, por quê? Ai, Senhor, por que o Senhor fez isso? E nessa noite mais difícil, que Jesus precisava de um apoio, ele chama os seus discípulos para orar com ele. Mas o que acontece? Dorme. Meus irmãos, nos momentos às vezes da sua vida difícil, você vai talvez desejar que alguém passe orando com você. Mas você vai ter que entender que às vezes você vai ter que passar sozinho orando. Dolorido.
Está difícil, Senhor. Mas Jesus te fala, às vezes você vai passar sozinho, mas passa orando. Judas chega com um beijo e o trai. Em Marcos capítulo 14, versículo 50, vai dizer que, Marcos 14, 50, logo em seguida da traição, todos fugiram e abandonaram. Diga comigo, todos. Todos é todos, meu irmão. Ah, mas não foi só um, não, foi todos. Todos os 12 que viram todos os milagres, todos fugiram e o abandonaram. Todos fugiram. Já estou encerrando. Na sexta-feira, Jesus é preso e é levado ao sinédrio para ser interrogado. Embora as leis da época não permitiam que um réu fosse julgado à noite, Jesus foi julgado à noite, contra a lei. Por isso que Isaías, capítulo 53, versículo 53, 10. Contudo foi o propósito do Senhor torturar e fazer-o passar por toda dor, embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da sua humanidade. Não, versículo 8. Por intermédio de um julgamento tirano, ele foi preso. Olha que Isaías estava profetizando 700, 500 anos antes. Por um julgamento tirano, ele foi preso. Hernandes Dias Lopes vai dizer que a decisão de matar Jesus já estava sendo tomada antes mesmo dele ter sido interrogado. Pedro nega Jesus por volta das 6 horas da manhã. Eu vou deixar para falar sobre Pedro outro dia. Das 6 horas da manhã às 9 da manhã, Jesus foi julgado injustamente, foi cuspido, maltratado, envergonhado. Colocaram uma coroa de espinhos de 10 a 12 centímetros na sua cabeça. Repartiram, tiraram as suas vestes. Levaram Jesus a açoites. E cada chicote, o chicote que Jesus levou, era feito de osso nas suas pontas. Osso e navalha. Dava, cravava e puxava. Dava, cravava e puxava. Ele foi moído, ele foi maltratado, ele foi envergonhado. Às 9 horas da manhã da sexta-feira, ele foi crucificado. Ao meio-dia, do meio-dia às 3 da tarde, conforme Mateus 27, 45, vai dizer que houve trevas na terra. E o Webster diz no seu livro, dizendo: no nascimento de Jesus, houve luz à meia-noite, a estrela. Na morte de Jesus, houve trevas ao meio-dia. Nas 6 horas que Jesus ficou na cruz, ele proferiu 7 frases. A primeira frase foi uma palavra de perdão: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. A segunda frase foi uma palavra de salvação: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A terceira frase foi palavra de afeição: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. A quarta frase foi uma palavra dirigida a Deus, dizendo: Deus meu, por que me abandonaste?
A quinta frase foi uma palavra de agonia, dizendo: tenho sede. A sexta frase foi uma palavra de vitória, dizendo: está consumado. A sétima frase foi uma palavra de rendição: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia! E quando Jesus ele grita: está consumado, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele não está, ele está se rendendo, dizendo: está pago. Está pago. Aleluia! Quando ele grita: está consumado, ele está pisando na cabeça da serpente. Que lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, aleluia, Deus olha para a mulher e fala assim: só nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Quando ele grita: está consumado, entrega o seu espírito, houve um terremoto, a terra se abala. Aleluia! E quando a terra se abala, aleluia, o véu do templo se rasga. E a Bíblia vai dizer que o véu do templo se rasgou de cima para baixo. E quando o véu do templo foi rasgado, Jesus estava dizendo que agora a porta do céu está aberta. O céu, acesso a Deus, pode ser alcançado por você e por mim. Não precisa mais um sumo sacerdote entrar dentro do templo para sacrificar pelos pecados do povo. Jesus está dizendo, quando o véu do templo se rasgou, Ele está dizendo: filho, agora você pode dobrar os seus joelhos e falar comigo diretamente. Quando ele grita: está consumado, ele está dizendo: eu quero que o meu desejo é que você se chegue a mim. Tiram Jesus da cruz morto. José de Arimateia briga pelo corpo de Jesus e enterra num sepulcro, para cumprir Salmos de número 22, que é os Salmos da cruz. Depois você lê com calma na sua casa, Salmos de número 22. E o enterra. No sábado, os fariseus da época ficam com medinho, dizendo para Pilatos: olha, os discípulos vão roubar o corpo, você tem que pôr soldados para guardar o túmulo. Sela o túmulo e bota soldados para guardar. No sábado, todos os discípulos estão tristes e sem saber o que fazer, porque o seu grande mestre foi morto. Eles não sabiam o que fazer. Quem sabe Pedro, depois de ter negado e chorado amargamente, olha para os seus discípulos e fala: o que nós vamos fazer agora? O que nós vamos fazer agora? Não temos mais esperança nenhuma. Mas eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, nada pode deter o nosso Senhor Jesus Cristo. Nada pode deter o Mestre Jesus. Porque na madrugada de domingo, o Senhor ressuscitou. Ele ressuscitou. A morte
não pode deter o Mestre Jesus. Quem sabe você que me assiste, ou você que está no templo, não tem mais esperança, não sabe mais o que fazer. Quem sabe você veio aqui nessa noite e está dizendo: amanhã é segunda-feira, eu não sei mais o que fazer. Eu estou dizendo nessa noite: Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Ele é a esperança dos homens, Ele é a esperança da nossa história. Vou falar a frase de novo. O mundo tem a seguinte frase: a esperança é a última que morre. Mas nós temos Jesus, que é a nossa esperança, e Ele nunca morre. E Maria Madalena e as mulheres estão chegando no túmulo de manhã. E de repente vem uma pedra removida. E elas ficam desesperadas: cadê Jesus? Olha e tinha um jardineiro. Porque estás procurando os vivos entre os mortos? Ele não falou que ia ressuscitar. Maria Madalena fica ali, e as mulheres que estavam com ela voltam correndo para onde os discípulos estavam e vão falar: Jesus não está lá. A Bíblia vai dizer que Pedro e João saem no corre, ó. Sai no corre. Não pode. Onde está Jesus? Sai correndo. E a Bíblia vai dizer que João, o discípulo que ele amava, sai correndo. E Pedro também sai correndo na frente. Mas a Bíblia vai dizer que João passa Pedro. Mas quando João chega na porta do túmulo, ele fica parado. Pedro chega, entra. E a Bíblia vai dizer que tinha um lençol dobrado dentro do túmulo. Tinha ou não tinha? (28) Então o outro discípulo que chegara primeiro ao túmulo também entrou. E este viu e creu. Versículo 6. Em seguida chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho. Isso não é a Bíblia que diz, que eu vou te dizer, tá, meu irmão? Isso é a cultura judaica. Se é verdade, eu não sei, mas eu acho coerente te dizer. Deixa eu repetir para você na internet. Isso não é a Bíblia que está dizendo. Isso são estudiosos que dizem. Quando chegar no céu, eu vou perguntar se era verdade ou não. Mas eu acho coerente. Porque para depois sair falando: o pastor está falando besteira na igreja. Segundo a cultura judaica, quando uma família estava sentada na mesa, e alguém chegava, o dono da casa estava sentado na mesa, ele se levantava, dobrava o lenço, colocava na mesa e ia atender quem chegou. Mas se alguém batesse na porta e o dono da casa não dobrasse o lenço e jogasse no chão, ele estava querendo dizer: eu não vou voltar para comer. Mas se ele dobrasse o lenço e colocasse em cima da mesa, o dono da casa estava querendo dizer: eu vou atender, mas vou voltar para comer. Entendeu?
Quando Pedro chega e vê o lençol dobrado na tumba de Jesus, a Bíblia vai dizer que Pedro viu as faixas, o lençol, bem como, versículo 7, bem, João 27, 20, versículo 7, bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus, e que não estava com as faixas de linhos, mas estava dobrado à parte. Daí a Bíblia vai dizer que Pedro olhou e creu, porque Jesus estava dizendo: eu vou, mas eu volto. Jesus está voltando, meu irmão. Estamos vivendo o último dia. Se coloca de pé. Estamos vivendo os últimos dias. Pode ficar aí, Du. Pode ficar aí. A nossa esperança. Maranata. Comece a orar e agradecer ao Senhor pelo que Ele fez por você e por mim. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Cante. Tu és santo, ó Senhor.